Olá, eu quero cumprimentá-lo desejando a graça e a paz de Cristo Jesus. Eu quero dizer que é uma alegria, uma honra poder estar conversando com você, poder compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela, na verdade, é que governa a nossa vida para o bem, para o êxito, para o avanço, para a abundância. É muito bom estar aqui com este projeto, este programa, A Igreja em Sua Casa. Semanalmente nós estamos aqui para falar do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus ao seu coração. Esses dias uma pessoa conversou comigo e me perguntou assim: Pastor, a salvação, a vida eterna, como é que uma pessoa adquire a salvação? Como é que ela consegue obter a vida eterna? Eu falei, a palavra de Deus ela é muito clara, ela é muito clara. O Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia diz que Deus, Ele enviou Jesus Cristo como Senhor e como Salvador para nos substituir naquela terrível cruz. Ele veio e morreu em nosso lugar. Por que Ele morreu em nosso lugar? Porque nós devíamos. A dívida que nós devíamos era a dívida do pecado de Adão. Adão pecou e nós, como descendência dele, herdamos a dívida, a separação eterna de Deus. Essa era a nossa dívida. Jesus Cristo foi dado e Ele foi colocado naquela rude cruz para que, morrendo pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, nós pudéssemos ter a vida dele, a salvação dele. Esse é o ato divino. A Bíblia diz que agora esse ato divino requer uma resposta nossa, minha, sua. Que resposta? É a resposta de crer que Ele nos substituiu, crer que Ele morreu em nosso lugar, crer que Ele pagou pelos nossos pecados e que agora nós estamos livres. Por isso, a Bíblia Sagrada, ela diz aqui em João capítulo 1, versículo 12, Contudo, os que o receberam, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então Jesus é uma dádiva, Jesus é um dom, Jesus é um presente. Jesus é a graça que veio para nos salvar. Então Deus deu Jesus. Aqueles que recebem essa dádiva, recebem este presente, chamado Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nós, ao recebermos Jesus Cristo em nossos corações e em nossas vidas, a Bíblia Sagrada diz que nós cremos, nós recebemos e aí nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, Se com a sua boca você confessar Jesus como teu Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Então eu entendi que Deus enviou Jesus, Ele é a dádiva, Ele é o dom de Deus. Agora eu preciso crer e receber Jesus, conforme está escrito aqui em João capítulo 1, versículo 12. E a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 10, que agora eu creio no meu coração e eu declaro com os meus lábios. Eu declaro o quê? Eu declaro que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Uma simples declaração, uma simples confissão, uma simples oração. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz. Eu creio que o Senhor foi dado para morrer no meu lugar, para pagar a minha dívida. Eu creio, Jesus, que o teu sangue me purifica de todos os meus pecados. E eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, como aquele que me substituiu na morte eterna. Eu recebo a vida eterna. Eu recebo a tua vida. Eu recebo a purificação dos meus pecados. Agora eu me declaro limpo dos meus pecados. Essa simples confissão, essa simples declaração torna você num filho de Deus, numa filha de Deus. E aí, amados, a sua vida passa a ter um outro sabor, a sua vida passa a ter uma outra dimensão, a sua vida passa a ter um outro valor, porque agora você é declarado filho de Deus, filha de Deus. Precisamos entender que é tão simples que o próprio Jesus disse que estas coisas foram ocultadas aos sábios, aos entendidos, mas foram reveladas a nós, os pequeninos. E de uma forma tão singela, de uma forma tão simples, você se torna um filho de Deus, uma filha de Deus.
E a partir desse instante, Deus, o Criador do Universo, Ele é teu Pai. Você pode, em oração, dizer: Pai Celestial, eu estou na Tua presença. Pai Celestial, obrigado pela minha salvação. Pai Celestial, eu sou o Teu filho, eu sou a Tua filha. Pai Celestial, obrigado pela Sua proteção, pela Sua provisão. Pai, eu recebo o Teu cuidado. Pai, eu recebo das Tuas mãos a sabedoria para poder viver esta nova vida, esta vida em Cristo Jesus. Pai, dá-me do Teu Espírito, o Espírito Santo que me guia em toda a verdade, que me conduza em cada escolha, em cada decisão. Sabe de uma coisa? Quando nós cremos em Cristo Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador, a Bíblia Sagrada diz que nós somos transportados do reino das trevas, fomos resgatados, fomos arrancados de debaixo do domínio das trevas e fomos colocados no reino de Deus. E aí no reino de Deus, Ele é diferente. No reino de Deus Ele é diferente, porque aí nós precisamos pensar com a mentalidade nova. Nós precisamos pensar com uma cabeça diferente, totalmente diferente. Eu me lembro, certa ocasião, um casal de amigos, ele recebeu na casa dele um garoto de 12 anos de idade aproximadamente, e ele estava no processo de adoção. E nesse processo de adoção, então, ele ia ficar um tempo na casa, pela idade dele, então, para ver se ele se adaptaria aos novos pais, se ele se adaptaria nessa casa, no estilo de vida deles. Esse casal é um casal cuja vida financeira é bastante abastada, um casal com uma estrutura econômica muito boa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um casal de Deus. E eles, sensibilizados com a história do garoto, então ele estava nesse processo de adoção. É interessante que quando o garoto chegou em casa, eles procuraram deixá-lo assim da forma mais confortável possível. Ou seja, olha, você está num processo de adoção, você sabe disso, né? Então, nós queremos adotá-lo como nosso filho, para que você seja o nosso filho. Mas a lei, ela tem um processo, ela pede esse processo. Então, vamos trabalhar juntos, vamos crescer juntos nessa etapa, né? Para que esse processo de adoção possa ser concluído. Só que é interessante, o garoto, ele veio morar nessa casa e ele tinha alguns comportamentos. Ele começou a roubar algumas coisas do casal. Ele começou a roubar e vender na escola, ele começou a roubar e fazer alguns negócios ilícitos por fora. E aí o casal, sabendo disso, sentava com ele e diz assim: filho, por gentileza, né? Não faça isso. Se você precisa de alguma coisa, peça para mim. Né? Papai pode te dar, mamãe pode te dar, você não precisa roubar nada de casa. Né? Afinal de contas, você está num processo de adoção e daqui a pouquinho tudo isso aqui é seu. Nós não temos filhos, você será o nosso filho único, você será o único herdeiro de tudo que temos. Mas é interessante que, obviamente, que pelo trauma dessa criança, pela dificuldade, pela formação, pela construção que ele teve durante todo esse tempo, ele não conseguiu entender isso, ao ponto de não conseguirem dar prosseguimento na adoção. Ele teve que ser devolvido para aquela casa, para aquele lar de abrigo. Muitas vezes eu e você temos esse comportamento espiritual. Nós fomos salvos por Cristo Jesus, estamos no reino de Deus, mas no reino de Deus a gente comporta como se não fosse salvo. A gente mente, a gente engana, a gente manipula, nós estamos enrolando. E Deus diz assim: mas filho, para que isso? Fale comigo, tudo que é meu é seu. Agora eu quero recebê-lo como meu filho. Mude a sua mente. Por que você continua fazendo isso? Intriga? Por que você continua com medo? Por que você continua inseguro? Por que você continua roubando? Para que essas coisas? Agora você é meu filho, você não precisa. Se você necessita de algo, simplesmente peça a mim. Mude o seu comportamento, mude a sua maneira de pensar. E é interessante que eu e você, como cristãos, muitas vezes nós passamos anos e anos e anos e anos nos comportando como se não fôssemos filhos, como se não fôssemos herdeiros, como se Deus não fosse o nosso Pai. Mas quando você crê em Jesus, declara com seus lábios: você é filho de Deus. E agora, mude a sua mente e comece a se comportar, a se ver como filho amado de Deus, como filha amada de Deus. Eu quero orar com você. Antes, porém, eu quero mencionar aqui um e-mail. Tenho recebido um e-mail aqui de uma pessoa querida
e ela está dizendo que ela mudou para uma outra cidade, está precisando de um trabalho, de um emprego. Vamos orar. Deus é nosso Pai, conforme você acabou de ouvir aqui. Ele é Pai, e como Pai, é claro que Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Vamos orar nesse instante. Pai Celestial, nós louvamos, bendizemos, exaltamos o Seu nome. Obrigado, Deus, porque podemos chamá-lo de Pai, nosso Deus, Pai Celestial. Nesta hora, Senhor, nós queremos colocar cada pessoa que está nos acompanhando e declarar ao Deus a sua mão estendida, a sua mão de amor, a sua mão de graça, a sua mão de favor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque somos teus, somos ovelhas do seu pasto. O maligno não nos toca. E do alto da cabeça, planta dos pés, nós temos saúde divina, nós temos o seu cuidado, nós temos a sua proteção e a sua provisão. Pai, recebamos isso com gratidão em nome de Jesus. Amém. É muito bom estar falando com você. Permitindo Deus, então, nós voltaremos na próxima semana. Você pode mandar o seu e-mail, você pode mandar aí seu pedido de oração, seu motivo de oração. Vamos orar com você. Você tem um e-mail aí no seu rodapé e nós vamos ter esse contato com você e que você continue abençoado, feliz, alegre, como filho de Deus, como filha de Deus, em nome de Jesus. Amém.